muitos de nós admiramos a sua posição franca e corajosa. Mas agora, em termos do tom moral do discurso de Peterson, a sua condenação da agressão militar russa soa mal. Na verdade, a sua análise da guerra da Ucrânia está repleta de afirmações equívocas. Segundo Peterson, Putin é um bandido, mas ao mesmo tempo um cristão praticante. Peterson diz que a invasão da Ucrânia é inconsciente. Contudo, a Rússia é um baluarte contra a decadência moral do Ocidente. Peterson diz que Putin colabora com o verdadeiro filósofo Alexander Dugin. No entanto, Peterson não nos diz que a filosofia de Dugin apela à destruição da América e ao esmagamento da civilização liberal. Daí levanta-se uma questão. O que aconteceu ao discernimento moral de Peterson? Aqui está a tese de Peterson sobre a guerra da Ucrânia. Ele começa com a seguinte pergunta: estaremos nós, o Ocidente, a degenerar de uma forma profundamente ameaçadora? Peterson pensa que a resposta à pergunta pode muito bem ser sim. Apontando para a guerra cultural, ele pergunta: quão grave é essa guerra? Será suficientemente grave para aumentar a probabilidade de a Rússia estar motivada a invadir e potencialmente incapacitar a Ucrânia, apenas para manter o Ocidente patológico fora daquele país? Para testar a tese de Peterson, vamos assumir que a América é o protótipo da degeneração ocidental. Comparamos então as taxas per capita de overdose de droga e aborto da América com os da Rússia. Afinal, quem argumentaria que o país menos degenerado teria o maior número de overdoses, abortos e drogas? Por essa medida, claro, a Rússia é mais degenerada que os Estados Unidos. Por exemplo, um relatório da Russia Today de 2014 afirmou que 100 mil pessoas morrem anualmente de overdose de drogas na Rússia. A mesma estatística para os americanos em 2014 era de 47.055. Mas então a América tem mais do dobro do número de pessoas que a Rússia tem. Em termos per capita, isso significa que a Rússia tem cerca de 4,5 vezes mais a taxa de overdose do que a América. Se olharmos para o aborto, encontramos uma estatística ainda mais interessante. Apesar de uma grande queda nos abortos durante a última década, a Rússia ainda tem a taxa de abortos per capita mais elevada do mundo. A taxa de aborto em 2022 na Rússia foi de 53,7, contra 20,8 para os Estados Unidos. Pergunta: Peterson pensou realmente na sua hipótese bizarra de degenerescência comparativa ocidental antes de promover a ideia? Muito obviamente é inconcebível que ele tenha tido algum problema com ela. Além disso, como ele é uma superestrela intelectual, algumas pessoas tomarão sua hipótese maligna anti-ocidental como uma visão profundíssima. Portanto, a questão coloca-se: por que Peterson está a fazer isso? Por que está a ser tão irresponsável com um assunto tão sério? Por que transmitir um fanatismo pró-russo, anti-ocidental, a mais de 1,4 milhões de seguidores em suas redes sociais? No seu livro Hitler e os Alemães, o filósofo e político Eric Voegelin explicou que a nossa primeira realidade é moral, é a verdade, e aqueles que querem fugir da verdade acabam por adotar uma falsa realidade que permite matar e outros horrores. Esta é a essência da degeneração moral, de acordo com Voegelin. No caso de Jordan Peterson, temos um professor que já foi contra a degenerescência moral, mas agora, inexplicavelmente, oferece uma apologia para matar e outros horrores, perpetrados pela Rússia contra a Ucrânia. Voegelin escreveu: esse tipo de cooperação é a participação no crime, que se enquadra na noção de acessório. Torna-se um acessório após o fato, fornecendo cobertura retórica para os malfeitores envolvidos no abate em massa. Pois que mais lhe chamamos quando o homem sugere que o Ocidente está degenerado de uma forma profundamente ameaçadora, obrigando assim a Rússia a invadir e potencialmente incapacitar a Ucrânia, apenas para manter o Ocidente patológico fora daquele país. Isso torna-se mais flagrante quando acompanhado pelo comentário grotescamente cínico de Peterson de que ninguém se importa com a Ucrânia, e depois Peterson conjura o Holodomor, a fome de terror de Stalin contra a Ucrânia, sugerindo que os observadores ocidentais que se opõem à invasão da Ucrânia são hipócritas, porque não sabem o que é o Holodomor.
Esse insulto aos apoiadores da Ucrânia é agravado pela obscenidade de um discurso que em parte admite a validade da causa ucraniana, ou a coragem com que os ucranianos estão a defender o seu país. Contra o confronto. Mas Peterson diz que o Ocidente não tem esta posição moral mais elevada. Não temos o direito de nos opor às atrocidades russas. Ele sugere que o Ocidente contaminou moralmente a Ucrânia, de modo que a Rússia foi forçada a conter a pestilência. Há apenas uma falha na apresentação de Peterson. Ele não descreveu a invasão russa da Ucrânia como uma operação militar ilegal. Como já foi referido anteriormente, Peterson diz que o Ocidente está a engrandecer-se a si próprio, um crime muito pior do que invadir um país vizinho depois de declarar que não é nenhum país, depois de derrubar as suas cidades, matar e raptar dezenas de milhares de seus cidadãos, e bloquear os carregamentos de cereais para países famintos da África. Anna Politkovskaya era uma jornalista russa. Ela foi brutalmente assassinada em 2006. Eis o que ela disse sobre Putin antes de sua morte. Não gosto dele, por uma questão de fato pior que o crime, pelo seu cinismo, por suas mentiras, pelo gás que utilizou do Nordostcerco, pelo massacre dos inocentes que prosseguiu durante o seu primeiro mandato como presidente. Politkovskaya viu para onde Putin estava a levar a Rússia. Ela escreveu: na Rússia já tivemos líderes com essa perspectiva antes. Isso levou à tragédia, ao derramamento de sangue, em grande escala, a guerras civis. Por que não quero isso? Não gosto desse tipo de chequista soviético. Enquanto ele se pavoneia no tapete vermelho do Kremlin, a caminho do trono da Rússia. Esses homens de poder, esses ditadores sangrentos, esses mentirosos em séries e assassinos em massa, têm nos atormentado ao longo da história. Parecem sempre razoáveis na superfície, mas no fundo, por baixo, eles são sempre os mesmos. Eles querem poder e glória, riqueza e imortalidade. Como esquizofrênico, uma vez gritou depois de agredir um transeunte, eles saberão meu nome. No início da sua invasão à Polônia, Hitler disse: tentei resolver o problema de Danzig, o corredor, etc., propondo uma discussão pacífica. Das minhas conversas com estadistas polacos, discuti as ideias do meu último discurso. Não há mais nada modesto ou leal do que essas propostas que tenham sido recusadas. Não só foram respondidas primeiro com mobilização, mas também com maior terror e pressão contra nossos compatriotas alemães. Avanço rápido em 82 anos. No início da sua invasão da Ucrânia, disse Putin: é um fato que durante os 30 anos temos tentado pacientemente chegar a um acordo com os principais países da OTAN relativamente aos princípios de segurança igual e indivisível na Europa. Em resposta às nossas propostas, enfrentamos invariamente ou engano cínico e mentiras ou tentativas de pressão e chantagem, enquanto a Aliança do Atlântico Norte continuava a expandir-se, apesar dos nossos protestos e preocupações. Não há aqui uma semelhança? Dadas suas anteriores denúncias de ditadura totalitária, Peterson deveria ter sido o primeiro a denunciar a invasão russa da Ucrânia. Além disso, ele deveria ter reconhecido essa invasão como uma tentativa de ressuscitar o Império Soviético, pois é isso que está a ser tentado, mesmo quando está a ser montada a estátua de Lenin dos novos oblastos ucranianos conquistados. Será Putin mau? Peterson diz que não. Ele diz que Putin é muito menos terrível do que qualquer líder que o tenha precedido durante cerca de um século. Mas aqui, como em qualquer outro lugar, Peterson perde sua credibilidade. Será Putin menos terrível que Yeltsin, que Gorbachev, que Chernenko? O que aconteceu às regras de vida de Peterson? A regra 8 diz: diz a verdade ou pelo menos não mintas. Por que dar cobertura aos crimes de Putin? E a regra 37 das 40 regras originais de Peterson: não deixeis valentões escaparem impunes. Peterson sugere que o Ocidente deve oferecer a Putin os termos mínimos que a Rússia aceitará para a paz. Por outras palavras, vendamos a Ucrânia da forma como Chamberlain vendeu a Tchecoslováquia em 1938. Por quê? Porque, diz Peterson, um único míssil russo seria suficiente para destruir a Grã-Bretanha de uma vez por todas. Como é que Putin não é um valentão? Eis o que eu não consigo entender sobre Jordan Peterson. Ninguém do Ocidente está a ameaçar a Rússia com a guerra nuclear. A situação é totalmente o inverso. Só a Rússia está a fazer ameaças nucleares.
Será que Peterson percebe que está a culpar o lado que está a ser ameaçado? Será que ele não percebe que está a apoiar retoricamente um valentão nuclear? Peterson não culpa a Rússia por levar o mundo à beira da guerra nuclear. Apenas o Ocidente, apenas a potencial vítima é culpada. Circunstâncias abre a porta ao declive escorregadio do apaziguamento. Suponhamos que poderíamos travar uma guerra nuclear alimentando a Ucrânia com a Rússia. Que países serão alimentados a seguir a Rússia? Até onde se estenderão então a esfera de influência da Rússia? Irá parar na Polônia ou na França? Espanha ou Portugal? Peterson espera, como um Chamberlain em Munique, que o ditador fique satisfeito com uma dentada. No entanto, funcionários russos já estão a sugerir a próxima conquista do Alasca. Onde está exatamente marcada a esfera de influência da Rússia no Atlas Mundial? Será que inclui o país de origem de Peterson, o Canadá? Quantas nações devem ser sacrificadas ao Moloch russo? Além disso, deve ser desprezada a ideia de que a OTAN tem apoiado a Rússia num canto. Considere, se quiser, a dimensão da esquina da Rússia. A Rússia tem 11 fusos horários. Quantos fusos horários tem a Ucrânia? Será que o maior país do mundo precisa realmente de mais alargamento? A Rússia prometeu respeitar a soberania da Ucrânia no Memorando de Budapeste de 1994, quando este país concordou em desistir do seu arsenal nuclear. Se a Ucrânia tivesse mantido esse arsenal nuclear em vez de confiar nas promessas russas, não haveria guerra na Ucrânia. Peterson pensa que o Ocidente deveria negociar com a Rússia, mas a Rússia não mantém seus compromissos no tratado. Qual o sentido de negociar quando cada negociação é um exercício de auto-engano? Deveríamos manter os russos fiéis às suas promessas passadas antes de acreditarmos em mais promessas. É lamentável que alguém da estatura de Peterson tenha dado cobertura retórica à agressão militar russa na Europa do Leste. Em termos de estratégia de moralidade, Peterson certamente bateu uma nota falsa. Ao contrário do que ele supõe, a Ucrânia não é um estado fantoche criado por um golpe da CIA. O presidente Yanukovych não foi deposto. Yanukovych abdicou. Ele fugiu do seu país por vergonha e culpa, sabendo que havia sangue inocente nas suas mãos. Para concluir, devo dizer que a verdade é importante, especialmente quando foi levada a cabo uma agressão nua contra um país de modo pacífico. Jordan Peterson diz: todos os protestos em sentido contrário, nenhum de nós realmente se importa com a Ucrânia. Mas isso não é verdade, Dr. Peterson. É óbvio e inequivocavelmente uma mentira. Se vocês gostaram aí dessa tradução, muito obrigado pela atenção e até a próxima. Curta, inscreva-se e compartilhe nesse canal.